Vocês devem estar acompanhando esse escândalo sobre acusações sendo feitas contra o plano de saúde Prevent Senior. A empresa teria ocultado o número de mortes registradas nesse estudo que não tinha sido autorizado a acontecer. Quando o Bolsonaro foi falar de vacina, disse que não ia usar ninguém como cobaia. A acusação que a gente está vendo aqui é justamente disso. Durante toda essa pandemia, a gente ouviu dos negacionistas bolsonaristas que as certidões de óbito estavam sendo alteradas para incluir a Covid como causa de morte. O que a gente vê é uma acusação justamente do inverso. Quer dizer, talvez eles tenham dito para a gente qual foi o método o tempo todo. Acuse-os do que você faz. Oi, gente! A partir de agora, menos emoção e mais razão. Embora seja um vídeo particularmente difícil, porque eu confesso que eu tô... enfim, vocês entenderam. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com seus amigos. E esse vídeo, especialmente, nem que seja o trecho final dele, a gente vai precisar compartilhar com quem ainda está se colocando em risco. Vocês devem estar acompanhando esse escândalo sobre acusações sendo feitas contra o plano de saúde Prevent Senior. A situação veio à tona depois que um dossiê elaborado por profissionais de saúde acusa a Prevent Senior de ter conduzido um estudo não autorizado, no qual testava tratamentos ineficazes contra a Covid-19, o famoso kit Covid, tão alardeado pelo governo federal, como o uso da hidroxicloroquina, ivermectina, entre outros medicamentos, sem o conhecimento dos pacientes. E ainda, a empresa teria ocultado o número de mortes registradas nesse estudo que não tinha sido autorizado a acontecer. Os médicos que fizeram esse dossiê afirmam que eles eram coagidos pela empresa a prescrever o tal kit Covid e a trabalhar enquanto eles mesmos estavam infectados com coronavírus. Sabe aquela história de autonomia dos médicos, que esse pessoal tanto alardeou? Pois é, parece que a autonomia era justamente o que eles não tinham. O Pedro Benedito Batista Júnior, que é diretor executivo da Prevent Senior, foi ouvido na CPI da pandemia e negou essas acusações. A gente vai ver já o que ele falou, mas vamos continuar aqui. Esse dossiê dos médicos afirma ainda que esse estudo teria sido fruto de um acordo entre o governo Jair Bolsonaro e a Prevent Senior, e o presidente, porque o presidente, enfim, na época, postou sobre alguns resultados desse pretenso estudo entre aspas, tá? Eu vou aqui lembrar também que teve comentarista político Bolsolover que usou muito esse estudo da Prevent Senior para defender tratamento precoce, para defender tratamento que não funciona. Eu não vou dizer quem, só vou dizer que essa pessoa anda muito sumida. Pois bem, o diretor executivo da empresa, o Pedro Benedito, ele foi chamado a depor na CPI da pandemia e admitiu a orientação a seus médicos para mudarem nos prontuários os códigos de diagnóstico de pacientes com Covid-19 quando eles desenvolviam outra doença correlata. Mas ele alega que isso foi feito apenas para controle interno dos leitos. Ele sustenta que esses ex-funcionários manipularam os dados. Com isso, ele passou, com essa afirmação, de depoente a investigado no caso. Eu quero ver se vocês entenderam, tá? A pessoa entrava no hospital com Covid, o quadro dela ia piorando, como, aliás, aconteceu com muita gente que faleceu em virtude da doença. E aí, depois de alguns dias, eles mudavam o código que atesta a razão pela qual a pessoa está lá no hospital. E depois, claro, se ela vier a falecer, o código que vai ter impacto na determinação da causa da morte. O curioso é que essa prática tenha sido adotada justamente pela empresa que defendia isolamento vertical e insistia num tratamento ineficaz. Não é curioso? Eu não vou abrir mão aqui da minha posição pelo respeito à ampla defesa de todo cidadão investigado, jamais, porque eu sou coerente. Mas eu estou bastante curiosa, intrigada mesmo, um pouco enjoada e estupefata com essas acusações. Não posso mentir. O Ministério Público de São Paulo já investiga a Prevent Senior desde março. Enfim, agora a CPI também entrou nessa investigação e eu espero que tanto o Ministério Público quanto a CPI façam muito bem o seu trabalho para descobrir o que aconteceu. O fundador da empresa, numa entrevista para a Folha de São Paulo, admitiu, e isso é muito importante, que o estudo da Prevent Senior não comprova a eficácia
do chamado kit Covid. Ou seja, prestem atenção. Mesmo nessa história torta, o presidente Bolsonaro pegou dados que não comprovam a eficácia do kit Covid e mentiu para os seus seguidores reiteradamente, dando esperança de que poderia existir um remédio que tratasse a Covid de forma preventiva. Não existe. E aqui, pelo amor de Deus, me escutem. Não existe remédio para Covid. Vocês gostam do Bolsonaro? Legal. Ou, na verdade, que pena. Mas, enfim, continuem gostando. Eu não vou nem tentar convencer vocês do contrário. Mas não se coloquem em risco por achar que essa não é uma doença grave. Ou que tem um remédio que cure Covid. Não tem. Cuidem de vocês e cuidem das suas famílias. O que vocês vão fazer na eleição, depois, enfim, a gente conversa em outro momento. Mas prestem atenção no que está acontecendo. A história tá ruim, fica pior. 2 pacientes que teriam sido vítimas dessa alucinação seriam o pediatra Anthony Wong, que se destacou no ano passado pela sua postura negacionista e por defender o tratamento com esses remédios ineficazes, e a Regina Ang, mãe do empresário Luciano Ang, famoso apoiador do presidente Jair Bolsonaro e dono das lojas Havan. Segundo a apuração da revista Piauí, o Dr. Anthony Wong, ele teria falecido no início de 2021 em virtude, ele faleceu, né? Mas isso teria acontecido em virtude das complicações da Covid-19. Mas isso teria sido ocultado do seu prontuário médico. Segundo o mesmo prontuário, a médica responsável pelo paciente era a doutora Nise Yamaguchi. Vocês lembram? Vocês estão entendendo a gravidade disso? A tragédia? Até que ponto vai a idolatria? A gente está vendo a possibilidade de alguém ter alterado ou admitido que se alterasse os dados da certidão de óbito da própria mãe por uma ideia política. Existe a possibilidade de médicos terem ministrado remédios ineficazes para pacientes que corriam risco de morte sem que eles ou a família soubessem que eles faziam parte de um experimento. É usar as pessoas como cobaias. Lembra, aliás, que o Bolsonaro, ao falar mal da vacina, disse que as pessoas não seriam cobaias? É disso que a gente está falando, é exatamente disso. Ou seja, sabe aquilo que eles dizem? Acuse-os do que você faz. Quando o Bolsonaro foi falar de vacina, disse que não ia usar ninguém como cobaia. A acusação que a gente está vendo aqui é justamente disso. Durante toda essa pandemia, a gente ouviu dos negacionistas bolsonaristas que as pessoas estavam sendo, que as certidões de óbito estavam sendo alteradas para incluir a Covid como causa de morte. O que a gente vê é uma acusação justamente do inverso. Quer dizer, talvez eles tenham dito para a gente qual foi o método o tempo todo. Acuse-os do que você faz. Queria que vocês imaginassem comigo uma história. Imaginem que eu sou uma instrutora de paraquedas e eu convido você e a sua família para fazerem um salto. Você me admira muito. Embora você tenha medo de altura e ame muito a sua família, você confia em mim. E você quer muito garantir que eles aproveitem a vida. Por confiar em mim, você deixa o seu medo de lado. Teve até um amigo que tentou te alertar. Disse que eu estava mentindo sobre a manutenção do meu equipamento, que eu estava querendo só o dinheiro que você ia me pagar pelo salto. Mas você, admirador meu, brigou com esse amigo que me ofendia. Eu atestei a segurança do meu equipamento. E eu fiz isso embora eu soubesse já que aqueles paraquedas tinham alguns problemas. Mas eu confiei na sorte. Você decide não ir, mas manda comigo a sua mãe e o seu filho. Os 2 saltam. Por sorte, o paraquedas da sua mãe abriu, mas o do seu filho, não. E aí? Você quer que eu faça o quê? Eu não sou coveira. Vocês ainda assim me defenderiam? Pensem nisso e pensem no que o presidente da República fez com você, que confiou nele. É isso. Não vou nem pedir nada no final. Tchau.